Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar um pouco das eleições agora no segundo turno, falar um pouco também sobre o resultado de São Paulo. Estou vendo e ouvindo muitas pessoas aí com um semblante derrotista e não conseguindo entender que, na verdade, esta eleição de 2024 agora foi importante para a gente se reestruturar e também foi importante por alguns motivos. Entre estes motivos, a extrema-direita se enfraquecendo e o Bolsonaro saindo como grande derrotado. A gente sabe que a eleição de São Paulo, por exemplo, não foi vencida meramente pelo Ricardo Nunes, pelo Tarcísio de Freitas, mas foi um consórcio que aconteceu entre Ricardo Nunes, Tarcísio de Freitas, o mercado financeiro econômico brasileiro e a grande mídia tradicional, que abertamente fizeram campanhas contra o Guilherme Boulos e em defesa do Ricardo Nunes. Eu vi muita gente falando aí que a live do Boulos com o Marçal atrapalhou o Boulos, que o Boulos ganhou só em 3 zonas eleitorais e que isso e que aquilo. E na verdade isso é uma análise freestyle, né? Completamente desconectado na realidade. Se você pegar a votação do Guilherme Boulos, por exemplo, no primeiro turno de 2020 e comparar com a eleição do Guilherme Boulos agora em 2024, você vai ver que ele cresceu quase 10% no primeiro turno, conseguiu no primeiro turno cerca ali de quase 700 mil votos, para ser específico mais ou menos, que teve em relação a 2020 e também teve uma votação maior no segundo turno agora em 2024 que teve em 2020. E não é só em número de voto não, é em percentual também. E aí você tinha Tarcísio espalhando mentira contra o Guilherme Boulos, a Globo, a CBN, a CNN, o UOL, Folha de São Paulo, o Estadão, Rádio Itatiaia, vários veículos da chamada mídia tradicional corporativa que fizeram de tudo para tentar atrapalhar a vitória do Guilherme Boulos. A gente já citou aqui, inclusive, em algumas análises, o motivo pelo qual esses veículos e a tal mídia tradicional corporativa liberal, por que as lideranças da direita brasileira estavam tão preocupadas com a eleição do Boulos em São Paulo. E o motivo a gente já citou aqui, né, mas eu preciso repetir, é que o Boulos é um candidato que tem um potencial de suceder o Lula em um futuro não tão distante. E diferente do que muita gente diz que faltou mais identidade pro Boulos, faltou o Boulos isso, faltou o Boulos aquilo, eu acho que não faltou nada que não desse para ser colocado na campanha do Boulos no segundo turno. Achei que tudo que ele fez no segundo turno foi aquilo que dava para fazer dentro do nosso campo. Esse papo de dizer que os candidatos estão abandonando pauta de esquerda, para mim não faz muito sentido, porque o que está acontecendo na verdade é que algumas pautas da classe trabalhadora da esquerda tem mudado os anseios em relação ao que era na década de 70, 80 e 90 e nos primeiros anos da década de 2000 e que a gente precisa entender. Um grande, acho que, fator para isso é o tal empreendedorismo. Hoje, como o próprio presidente Lula reconheceu há mais ou menos uns 10 dias atrás, quando lançou em São Paulo Acredita, existe uma parcela da classe trabalhadora que não quer ser CLT, que quer trabalhar como empreendedor. E o governo não pode virar as costas para essas pessoas. Por isso que o governo tem pensado em soluções ali para que essas pessoas tenham direito à aposentadoria, tenham direito ali a garantias mínimas como trabalhadores ali, porque apesar de terem o seu próprio negócio, não são os donos do meio de produção, como muita gente faz aí a comparação com o famoso capital, né, para entender como é que funciona a mente do capitalista. Então o resultado foi positivo para mim e tem uma fala do Guilherme Boulos aqui que eu quero ouvir com vocês, que ele traz aqui falando sobre o resultado das eleições e dizendo que devolveu a dignidade ao campo da esquerda e que eu quero que vocês escutem junto comigo aqui. A campanha, como ele diz aqui, devolveu a dignidade ao nosso campo. Vamos continuar ouvindo, vamos ouvir aqui o que o Boulos vai falar. Com princípio, com honra, olhando para o futuro. A gente não ganhou essa eleição, faz parte. Eleição se perde, se ganha, que a gente não perde a nossa dignidade. Eu acho que essa eleição, por mais que a gente tenha perdido na urna, a gente teve uma vitória importante, que foi recuperar a dignidade da esquerda, daquilo que a gente acredita, de olho no olho, de ir com o povo, de ir na praça pública, de falar com as pessoas. E é isso que importa para o futuro, que vai vir, para as batalhas que a gente vai ter. Eu sei que cada um aqui passou a noite em claro, virou voto, lutou pra caramba, e eu sou grato de coração a cada um de vocês. O vídeo tá na íntegra lá no canal da Revista Fórum, tá no site também da Revista Fórum, eu recomendo que vocês sigam lá. E eu tenho de concordar 100% com o que o Guilherme Boulos falou.
que a gente recuperou a nossa dignidade, né? A gente foi para as ruas ali, como muita gente cobrava que faltava a esquerda ir para a rua, faltava a esquerda ir para ouvir a classe trabalhadora. Eu acho que isso foi recuperado nesse pleito agora. E para lembrar aqui que às vezes as análises que algumas pessoas fazem sobre eleições do campo da direita bolsonarista são feitas da perspectiva da sua região ou da sua cidade para fora. Por exemplo, aqui em Aracaju a gente teve uma candidata do PL eleita, mas que escondeu o Bolsonaro durante toda a sua campanha, não usou o lema Deus, Pátria e Família, não usou a bandeira do Brasil, não citou nada que ligasse a imagem dela diretamente ao Bolsonaro. Outro fator, que é uma crítica que eu tenho feito há um certo tempo, acho que é uma falha que a gente precisa corrigir para 2026, para 2028, para 2030 e para o futuro da discussão política no campo da esquerda, que nós precisamos fortalecer veículos da mídia independente. A gente não vai ser abraçado, meus amigos, pela Globo, pelo G1, pelo UOL, por Folha de São Paulo, por Estadão, por CBN, por CNN, por Valor Econômico, por Globo News. A gente não será abraçado por esses veículos. Então a gente precisa construir veículos independentes fortes, como a revista Fórum, com portais de notícias, com pauta para poder pautar a mídia e trazendo denúncias, como a gente fez aqui com a denúncia do Gustavo Gaia, que a gente antecipou aqui na revista Fórum. Eu antecipei no meu canal há 1 ano e meio e a revista Fórum citou aqui também em junho, me deu espaço aqui para falar sobre isso, porque a gente não vai ter espaço, meus amigos, na mídia tradicional. O Noam Chomsky, é um livro que ele tem chamado Mídia, Propaganda, Política e Manipulação, ele explica como é que a mídia, a tal grande mídia tradicional, corporativa, liberal brasileira e de outros lugares do mundo também, mas eu tô falando brasileira porque ela se aplica aqui, como é que elas manipulam a população e como é que elas atuam nessa tal comunicação de massa para fazer com que as pessoas tenham ódio dos sindicatos, para fazer com que a pessoa veja que grevista é vagabundo, para fazer com que as pessoas vejam que professor não quer trabalhar. Tudo isso é manipulado através desses veículos da grande mídia. E a gente precisa fortalecer cada veículo. Eu vi muita gente com semblante derrotista, que é a eleição isso, que é a eleição aquilo. Gente, quem perdeu essa eleição foi Bolsonaro. Quem perdeu essa eleição foi o bolsonarismo. Se você pegar, por exemplo, as cidades ali do Sudeste, né? Vitória, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, né? As 4 cidades ali da região Sudeste, você vai ver que o candidato eleito em Vitória é ligado ao republicano. Você vai ver que o Bolsonaro perdeu a eleição no Rio de Janeiro com Ramagem. Você vai ver que o Bolsonaro perdeu a eleição em Belo Horizonte. Você vai ver que o Bolsonaro perdeu a eleição em São Paulo. Como assim, Carlito? O Bolsonaro perdeu a eleição em São Paulo? Quem ganhou a eleição em São Paulo foi o Tarcísio e a mídia, né? O Bolsonaro não apoiou o Tarcísio, o Bolsonaro apoiou o Pablo Marçal. Então o Bolsonaro também perde a eleição em São Paulo. Aqui em Aracaju, que foi um cenário que muita gente citou, como é que Aracaju elegeu uma bolsonarista? Deixa eu explicar para vocês como é que Aracaju elegeu uma candidata do PL, que ela não se vendia como bolsonarista. A gente que tinha de revelar quem era essa senhora e o que é que o partido que ela fazia parte representava. Ela não se vendeu aqui como candidata bolsonarista. Depois até virou meme na internet, né, fazendo ali as garrinhas de leão, de tigresa. Quem vai entender a referência aí vai entender o que eu tô brincando aqui falando, que ela soltou um vídeo na internet, botando uma música gospel de fundo e botando uma maquiagem no rosto. Esta senhora, ela aparecia em um programa da mídia local, tipo o programa do Datena, em São Paulo, só que era na Record, onde ela ia como defensora pública, e ela ia lá falar sobre os direitos do cidadão, defender os mais oprimidos, falar do pobrezinho que não tinha como ter acesso à justiça, que ela ia abraçar essas pessoas. Então ela teve uma imagem construída na mídia local como sendo a pobrezinha, a defensora, que se preocupa com os mais pobres. Inclusive entrou até na coisa pública sem nem passar por concurso. Depois vocês pesquisem aí pra vocês verem que teve uma coisa aqui em Sergipe no passado chamada Carrossel da Alegria. Várias pessoas que entraram contratadas conseguiram ser incorporadas ao serviço público sem a necessidade de concurso, tá? E você teve também o vice dela, chamado Ricardo Marques, né? A eleita foi a Emília Correia, e tem o vice dela, chamado Ricardo Marques, que foi apresentador durante muito tempo do programa do meio-dia na Globo local. Depois foi para a Record apresentar o Balanço Geral no meio-dia também e deixou esse cargo lá nas 2 TVs apenas em 2020, quando se lançou candidato a vereador. E este mesmo veículo da mídia da direita sergipana, né, a TV Atalaia, que é uma afiliada da Rede Record, já fez em outras oportunidades políticos ligados à direita. É o caso, por exemplo, do repórter Adelson Barreto, que era um repórter local que a gente tinha aqui, que passou pelo mesmo programa que a Emília Correia passou e que foi eleito primeiro ali para coisa pública aqui na região mesmo, né, Sergipe, Aracaju, e depois chegou a ser eleito deputado federal, depois elegeu inclusive o seu, entre aspas, filho, e é isso que a gente precisa fazer.
fortalecer as mídias da esquerda, porque as mídias tradicionais corporativas vão sempre enaltecer nomes como Tarcísio, como Ricardo Nunes, como Emília Correia, como Ricardo Marques. Em Fortaleza, eu ouvi muita gente falando, o Evandro Leitão ganhou, mas o André Fernandes teve muito voto, a extrema-direita está avançando. O André Fernandes não se vendeu como extrema-direita em Fortaleza, meus amigos. Ao contrário, ele tentou se afastar ao máximo do Bolsonaro. O tempo inteiro dizia que a eleição de Fortaleza não se tratava de direita versus esquerda, de PT versus PL, de radicalismo contra isso, contra aquilo. Era uma eleição do povo contra a máquina que estava lá há muito tempo. Tanto que você via que ele tentava o tempo inteiro se esquivar do Bolsonaro. Então o que a gente precisa ver aqui que muita gente está ignorando? Nicolas Ferreira perdeu a eleição em Belo Horizonte, ele elegeu inclusive o vereador mais votado da cidade, mas não conseguiu eleger o chupetão, o Bruno Engler. Bolsonaro não conseguiu eleger o Bruno Engler. A Michele Bolsonaro não conseguiu eleger o Bruno Engler. Lá em Goiânia, também não conseguiram eleger o Fred Rodrigues, com a ajuda do Gustavo Gaia, com a ajuda do Bolsonaro, da Michele, da Damares. O Bolsonaro, inclusive, que estava em Goiânia no dia da eleição para poder tentar dar um gás ali pro tal Fred Rodrigues, não conseguiu vencer a eleição. Então quem sai como derrotado é o Bolsonaro, porque das 7 capitais que o Bolsonaro disputou agora no segundo turno, ou que ele apoiou de alguma maneira no segundo turno, só uma capital foi eleito um bolsonarista raiz, que foi Cuiabá, que é o Abílio Brunini. A daqui não é uma bolsonarista raiz, tá? Ela teve de se esconder, ou pelo menos não é raiz nos moldes que a gente vê no Sul e Sudeste, porque como eu já citei aqui algumas análises na revista Fórum também, o bolsonarismo que avança no Nordeste não é o mesmo bolsonarismo que avança no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, é diferente. É o bolsonarismo, entre aspas, moderado, né? O bolsonarismo sem Bolsonaro. Não, eu gosto do Bolsonaro, mas eu não boto ele na minha campanha, eu não uso o lema do fascismo Deus, Pátria e Família, eu não uso bandeira do Brasil, eu me escondo. Então, o que é que fica para mim aqui de exemplo? Primeiro, fortalecimento de novas lideranças do campo da esquerda, como é o caso do próprio Guilherme Boulos, como é o caso da Natália Bonavides, como é o caso do próprio João Campos, que apesar de muita gente não considerar o João Campos de esquerda, mas ele é um cara que está dando uma oxigenada sim no campo da esquerda, né? Claro, de uma esquerda um pouco mais liberal do que muita gente imagina, do que muita gente quer, é evidente, mas ele seria de uma nova esquerda. E tem também fortalecimento de outros nomes, meus amigos, que vêm surgindo aí. As alianças que o Partido dos Trabalhadores fez também nesse ano agora, saiu vitoriosa em várias capitais do nosso país. Saiu vitoriosa, por exemplo, em João Pessoa, saiu vitoriosa em São Luís do Maranhão, saiu vitoriosa em vários lugares do Brasil e a gente precisa enaltecer isso também. Vamos parar um pouco esse derrotismo, sabe por quê? Vocês realmente imaginavam que a gente sairia de um cenário de 2018, 20, 22, de uma guinada à extrema-direita para em 2024 uma guinada à esquerda? Não, a gente está fazendo uma transição. Vai vir primeiro para centro-direita, depois a gente vai vir para aquele mais ligado ao centrão mesmo, né, que não tem em tese um lado definido, atua como com seus interesses, como era a tal planície lá no parlamento francês, né, quando se teve ali o entendimento do que era esquerda e direita. Tá, entre jacobinos e girondinos. E aí a gente deve ter sim lá entre 2028 e 2030 a gente voltando para uma normalidade política, né, com partidos de direita, com partidos de esquerda e com partidos de centro que dialogarão a política do Brasil sem estar muito preocupado com essas pautas radicais ligadas ao bolsonarismo. A derrota do Bolsonaro, a derrota do Nicolas Ferreira é a nossa vitória. E parem de achar que porque o Boulos não foi eleito prefeito de São Paulo que o mundo acabou. Política é construção, meus amigos. O Lula perdeu a eleição de 89 roubada, como aconteceu ali com o Boulos. E quando eu falo roubada é porque a mídia roubou pra ele, né? Então, ontem a gente viu que a grande mídia deu espaço pra mentira do Tarcísio sem desmentir a história do PCC. Então, o Lula perdeu 89 assim, o Lula perdeu 94 e o Lula perdeu 98, meus amigos. 98 no primeiro turno. Com um cenário muito similar ao que aconteceu agora em São Paulo, né? Você teve ali uma abstenção tão elevada que o Fernando Henrique Cardoso venceu, abstenção, voto branco e nulo, que o Fernando Henrique Cardoso venceu a eleição no primeiro turno. Agora em São Paulo a gente teve mais de 30% de abstenção também. Inclusive no meu livro, Bora Votar, eu falo sobre essa questão de abstenção, voto branco e nulo, que é um projeto da extrema-direita e que eu vi algumas figuras, lamentavelmente, defendendo no segundo turno agora. Vote em fulano de tal como voto crítico ou vote em nulo. E voto nulo ou branco, ou se abster, para quem faz política institucional, não pode ser uma opção, tá? Eu não defendo o voto nulo, não defendi nem defenderia em momento algum, porque como estudioso da pauta das eleições, eu entendo que uma das estratégias que a extrema-direita tem disseminado no mundo de forma massiva desde 2014 é essa questão do voto nulo, voto branco ou se abster.
porque eles se dão muito bem quando eles conseguem desestimular as pessoas do que diz respeito à política, porque a antipolítica e a despolitização fortalece a extrema-direita. Saio desse pleito agora muito feliz com a minha suplência, né? Sou o terceiro suplente da minha federação aqui em Aracaju. Fiquei como segundo candidato mais votado do partido, fiquei atrás apenas do vereador eleito do meu partido aqui em Aracaju. E saio muito feliz em ver o que aconteceu com o Guilherme Boulos em São Paulo, que sai gigante como a nova liderança do campo da esquerda. Fiquei feliz com o que aconteceu com a Natália Bonavides, que sai gigante também como uma nova liderança do campo da esquerda. E vamos agora trabalhar, meus amigos, para 2026 e 2030. Porque ser de luta, ser de esquerda, é isso, meu amigo. É dormir e acordar todo dia pensando em luta. A luta política, a luta por melhoria das pessoas no nosso país tem que ser uma pauta que não deve ser sazonal, que deve acontecer a cada 2 anos quando chega o pleito eleitoral. Amanhã, depois de amanhã, essa semana, as pessoas normalmente param de acompanhar a política e falam: ah, acabou a eleição, agora eu vou respirar, eu vou descansar. Certo, descansa ali 1 dia ou 2 ou 3, mas lembre que a extrema-direita não descansa. Lembre que o Centrão não descansa. Ao contrário, eles continuam cooptando pessoas para o seu projeto. Então alguém tem que pensar na política para 2026, para 2028, para 2030. Eu, Carlito Neto, já tenho o meu planejamento da minha atuação como político, como candidato, como pessoa que tem protagonismo no campo da política até 2030. E vocês também têm de fazer o mesmo. Militantes de movimentos sociais, representantes de categoria, membros de associação, de sindicatos. Alguém tem de pensar a política 2026, 2028, 2030. A derrota do Boulos, a não eleição do Boulos, melhor dizendo, agora em 2024, não significa uma derrota do campo da esquerda. Ao contrário, nós estamos no momento de reconstrução e fortalecimento dos novos nomes do nosso campo. Tá bom? Para vocês que colaboraram com o processo democrático brasileiro este ano, muito obrigado e parabéns a vocês. E continuaremos, meus amigos, a luta até a vitória sempre. Grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro aqui na Fórum amanhã. Tchau!